Vamos agora resolver a tarefa número 9 sobre o produto nulo, ou seja, sobre a análise da lei do anulamento de um produto. Temos aqui um enunciado que tem como título A Descoberta dos Números. Temos aqui várias afirmações, a do Miguel, a da Catarina, a do José e da Marta. Vamos analisar caso a caso. Vamos analisar o que é que o Miguel disse. Pensei em dois números, multipliquei-os e obtive o valor 0. A pergunta que nos fazem é a seguinte: o Miguel pode ter pensado nos números 3 e menos 2? Porquê? Vejamos então. Imaginemos que o primeiro número que o Miguel pensou é o número A e que o segundo número é o número B. Ele diz-nos que multiplicou os dois números, A por B, e obteve o valor 0. Será que o Miguel pode ter pensado nos números 3 e menos 2? Claro que não, porque para que um produto de dois números seja igual a 0, é necessário que pelo menos um deles seja nulo, isto é, seja igual a 0. Se A for igual a 0, nós temos 0 vezes B, vai dar 0. Se B for igual a 0, nós vamos ter A vezes 0, vai dar 0. E se forem os dois iguais a 0? 0 vezes 0 vai dar 0. Portanto, 3 vezes menos 2 daria menos 6. Mais por menos dá menos, 3 vezes 2, 6. E nunca 0. Vamos à segunda pergunta. Escreve dois números em que o Miguel possa ter pensado. Ora bem, nós sabemos que se o produto de dois números é igual a 0, então A é igual a 0 ou B é igual a 0. Quando nós dizemos este ou, significa que pode ser um deles apenas ou os dois em simultâneo. Para isso teríamos que ter, por exemplo, menos 3 vezes 0 para dar 0 ou 0 vezes menos 2 para dar 0. Temos aqui dois exemplos de números que o Miguel poderia ter pensado. No número menos 3 e o número 0, ou o número 0 e o menos 2. Ou inversamente, menos 2 e 0. Sabemos que a multiplicação é comutativa. Pergunta 3. Escreve agora mais 4 pares de números nessas condições. Podemos generalizar este produto entre dois números A e B, dizendo que para que este produto seja nulo, A tem que ser igual a 0 ou B igual a 0. Por exemplo, o número A poderá ser um número pertencente ao conjunto dos números reais menos o elemento 0, portanto será um número diferente de 0, e B igual a 0, ou o contrário, A ser igual a 0 e B ser um número diferente de 0, ou seja, um número pertencente ao conjunto dos números reais menos o elemento 0, ou então poderão ser os dois nulos, isto é, A igual a 0 e B igual a 0. Temos aqui, por exemplo, três exemplos. Raiz quadrada de 2, que é o A, e B, que é o 0. 0, que é o A, e o B, que é menos 3. 0, que é o A, e o B, que é 0. Pergunta 4. O que podes dizer sobre os números em que o Miguel pensou? Explica a tua resposta. O que nós podemos dizer é o seguinte: se o produto dos dois números em que o Miguel pensou é igual a 0, então pelo menos um deles tem que ser 0. Isto, generalizando, chamamos a lei do anulamento de produto. Isto é, quando é que um produto é anulado? Quando pelo menos um dos fatores é igual a 0. Um produto é anulado, isto é igual a 0, quando pelo menos um dos fatores, ou o fator A ou o fator B, é igual a 0. Se tivermos uma multiplicação com mais de dois fatores, nesse caso, imaginemos que tínhamos A vezes B vezes C, temos então A igual a 0, ou B igual a 0, ou C igual a 0. Vamos à pergunta 5, e neste caso é uma afirmação da Catarina. E o que é que ela nos diz? Ela diz-nos que o produto de algo por algo, podemos designar em termos gerais por uma forma deste tipo, uma multiplicação com dois fatores, em que o primeiro fator é o quê? É a diferença entre ele e 2. A quem é que ele se refere? Ao número x. A diferença entre x e 2, isto é, x menos 2. E o segundo fator é o quê? É a sua soma com 3. A sua de quem? A sua de x. A sua soma com 3. X mais 3. E o que é que ela nos diz ainda mais? Diz-nos que esse produto é nulo. Portanto, esta multiplicação é nula. O que é que isto nos diz? Diz-nos que se nós temos um produto nulo,
significa que um dos fatores pelo menos é nulo. Isto é, x menos 2 é igual a 0 ou x mais 3 é igual a 0. No primeiro membro temos uma equação de segundo grau e no segundo membro temos o número 0. Vamos então desenvolver o primeiro membro, aplicando a propriedade distributiva. Temos então mais x vezes mais x, depois temos mais x vezes mais 3, depois temos menos 2 vezes mais x e finalmente temos menos 2 vezes mais 3. Isto vai dar x ao quadrado, 3x, menos 2x e menos 6. Temos aqui dois termos semelhantes, podemos reduzir. 3x menos 2x dá x. Isto é, o nosso primeiro membro é uma equação do segundo grau. X ao quadrado mais x menos 6 é igual a 0. Podemos resolver então esta equação do segundo grau de uma maneira que ainda vocês não aprenderam, mas que eu deixo-vos aqui desde já, que é utilizar a fórmula resolvente. Isto é, perante uma equação de segundo grau, existe uma fórmula, é que nós denominamos por fórmula resolvente ou fórmula de Bhaskara, em que, substituindo essa fórmula pelos coeficientes da equação, vamos determinar as duas soluções da nossa equação. Essa fórmula é então menos b. B é o coeficiente do termo em x, neste caso é 1, raiz quadrada de b2, isto é b ao quadrado, menos 4ac. O a qual é? O a é o coeficiente do termo em x ao quadrado e o c é o termo independente, sobre 2a. Neste caso o a é igual a 1. Fazendo estas continhas, iríamos obter duas raízes, 2 e menos 3. Contudo, não é esta solução que nós queremos abordar neste problema, não é? Deixamos aqui como indicação. O que nós queremos é resolver o problema pela lei do anulamento do produto. Temos então x menos 2 que multiplica x mais 3 é igual a 0. Se um produto é igual a 0, significa que ou o primeiro fator é igual a 0, qual é o primeiro fator? É x menos 2, ou o segundo fator é igual a 0. Qual é o segundo fator? É x mais 3 igual a 0. Então, isolando a variável no primeiro membro, temos então x é igual a menos, passa a mais ao passar para o segundo membro, fica x é igual a 2. E x mais 3 é igual a 0, o mais 3 passa a menos 3, passando do primeiro para o segundo membro. Temos então as mesmas duas soluções, x igual a 2 ou x igual a menos 3. Isto é, se nós temos a nossa equação de segundo grau, que é uma parábola, o que é que significa este valor x? Significa que é as abscissas dos pontos de interseção da parábola com o eixo x. Esta parábola, a verde, interseta o eixo x em dois pontos, cujas abscissas são exatamente 2 e menos 3. Cá está, este ponto C tem de abscissa o quê? Menos 3. E este ponto J tem de abscissa 2. Se nós analisarmos graficamente sob a perspectiva do produto de dois binómios, x menos 2 que multiplica x mais 3, nós vamos ter desenhado no nosso gráfico duas retas e não uma parábola. X menos 2 é esta reta azul, que interseta o eixo x aonde? No ponto J, no ponto de abscissa igual a 2, e temos a reta x mais 3, que é esta reta laranja, interseta o eixo x no ponto C de abscissa igual a menos 3. Então estamos aqui a perceber como é que se interpreta graficamente esta equação. Se a equação estiver representada sob a forma de um produto de dois binómios, nós graficamente vamos ter duas retas paralelas, não é? Se estiver representada sob a forma de uma equação de segundo grau, x ao quadrado mais x menos 6 igual a 0, nós vamos ter a nossa parábola. Temos aqui graficamente, no GeoGebra, a nossa parábola e as duas retas correspondentes aos fatores existentes para a lei do anulamento do produto. Vamos então à pergunta 6, que diz o seguinte: o José e a Marta também quiseram entrar no jogo à descoberta dos números. Em que números pensou o José? Explica a tua resposta. Vamos ver o que é que o José disse. O José disse: pensei em dois números, um excede o outro em 6 unidades e o produto deles é igual ao dobro do menor número. Vejamos então, imaginemos que y é o maior número em que o José pensou, temos aqui a nossa reta numérica, y é o maior número e x é o menor número. O que é que ele nos diz aqui antes? Um excede o outro em 6 unidades. Então, o maior dos números é igual ao menor dos números mais 6 unidades. Na reta numérica podemos representar isto desta maneira: x à esquerda, que é o menor, e y à direita, que é o maior, distanciado do menor 6 unidades. Podemos então escrever uma equação
que nos representa a primeira afirmação do José, que é y, que é o maior, é igual ao menor mais 6 unidades. E para além disso, o que é que ele nos diz? Diz o seguinte, diz que o produto deles, isto é, x vezes y, é igual ao quê? É igual a quê? Ao dobro do menor. Ao dobro do menor. Qual é o menor? É x. Então, x vezes y é igual a 2x. Então, o que é que nós temos aqui? Temos duas equações com duas incógnitas. Portanto, é possível de resolver. O que é que nós temos que fazer? Temos que resolver uma delas em ordem a uma variável e substituir esse valor na segunda. Na primeira temos então y igual a x mais 6, isto é, temos y em função de x, e o que nós temos que fazer é substituir o nosso y da segunda por x mais 6. Então, vamos obter x, que multiplica o x mais 6, entre parênteses. Temos que usar o parênteses porquê? Porque senão só iria multiplicar o x pelo primeiro x e não pelo 6. Nós queremos multiplicar o x pela soma de x mais 6. Portanto, x mais 6 tem que estar entre parênteses. Então, x que multiplica x mais 6 é igual a 2x. Vamos isolar tudo no primeiro membro. Fica então x ao quadrado mais 6x menos 2x é igual a 0. Reduzindo estes dois termos semelhantes, 6x menos 2x fica 4x. Como é que nós podemos resolver esta equação de segundo grau? De várias maneiras. Recorrendo à forma resolvente, que nós neste caso deixamos a título indicativo, porque ainda vocês não deram, vão dar a seguir, mas não queríamos deixar de referir isso, para que pudessem fazer no futuro a ligação. X ao quadrado mais 4x é igual a 0. Podemos resolver então pela forma resolvente, ou fatorizar esta expressão. Vamos então ver a resolução das duas maneiras. A primeira, utilizando a forma resolvente da equação de segundo grau, que nós já falamos anteriormente, e no fundo, olhando para a nossa equação de segundo grau, temos x ao quadrado mais 4x igual a 0, o nosso a é 1, o coeficiente do termo em x ao quadrado é 1, o coeficiente b do termo em x é 4, e o termo independente, neste caso, não existe, é 0. Então, substituindo na nossa fórmula, menos b mais ou menos b2 menos 4ac sobre 2a, substituindo o nosso a, b e c por estes valores, vamos obter duas soluções que são 0 e menos 4. Mais à frente iremos analisar em pormenor este método de resolução. Contudo, fica aqui a indicação. O segundo método é utilizar a lei do anulamento de produto. Temos então a nossa equação de segundo grau, x ao quadrado mais 4x igual a 0. Quais são os fatores comuns entre estas duas parcelas? É o fator x. Se colocarmos x em evidência, vamos obter x que multiplica também um binómio. A primeira parcela é x ao quadrado dividido por x, é x, e a segunda parcela é 4x dividido por x, ou seja, 4. Então, x ao quadrado mais 4x igual a 0 é equivalente a escrever x que multiplica x mais 4 igual a 0. Se nós temos um produto igual a 0, significa que um dos fatores tem que ser igual a 0. Qual é o primeiro fator? O primeiro fator é x. Qual é o segundo fator? O segundo fator é x mais 4. Significa então que x é igual a 0 ou x mais 4 é igual a 0. De onde x é igual a 0 é uma solução e x menos 4, passando do 4 para o segundo membro, troca-se o sinal, x2 é igual a menos 4. Temos então duas soluções, x índice 1 igual a 0 e x índice 2 igual a menos 4. Que são exatamente as soluções que nós obtivemos aqui atrás, 0 e menos 4. Reparemos no seguinte, não seria necessário nós desenvolvermos a equação que tínhamos anterior para chegarmos à equação de segundo grau e depois fatorizarmos como fizemos aqui. Bastaria, por exemplo, nós temos aqui a nossa equação de partida, x que multiplica x mais 6 é igual a 2x, passando o 2x para o primeiro membro, ficamos então com uma adição algébrica de duas parcelas. O que nós temos que procurar é o fator comum entre essas duas parcelas, que neste caso é x. Colocando o x em evidência, temos então x que vai multiplicar por um binómio, em que a primeira parcela é x mais 6 e a segunda é 2. Depois, desembaraçando aqui de parênteses, fica então x que multiplica x mais 6 menos 2, ou seja, x mais 4. Se este produto é igual a 0, é porque um dos fatores pelo menos é igual a 0. Ou x é igual a 0, ou x mais 4 é igual a 0. De onde x é igual a 0, ou x é igual a menos 4. E chegávamos ao mesmo resultado. 0 e menos 4. Como o enunciado nos pede, e recordo, os números em que José pensou, portanto, ao número x vai corresponder um número y, falta-nos calcular os respectivos y. Para 0 vai corresponder um y e para menos 4 vai corresponder um y também.
Antes disso, vamos analisar graficamente para entendermos. Nós temos a nossa equação de segundo grau, que é esta parábola a verde, x² mais 4x é igual a 0, que, como nós vimos, tem de raízes menos 4 e 0. São exatamente as abscissas dos pontos de interseção desta parábola com este x. Quais são os pontos de interseção? É este ponto C e este ponto J. O ponto C tem de abscissa menos 4 e o ponto J tem de abscissa 0. Portanto, o José pensou em dois pares x e y de números, em que os números x são dados pela equação de segundo grau ou pela lei do anulamento de produto, e depois os outros dois, para fazer o par, que respectivo, tem que ser calculado pela outra fórmula. Vejamos então como é que calculamos os y correspondentes. Se nós temos duas hipóteses em que ele poderá ter pensado em termos de x, ou o 0 ou menos 4, quais são os y correspondentes? Basta substituir no x o valor 0 e o valor menos 4. Se substituirmos nesta fórmula o x por 0, o que é que nós vamos obter? Vamos obter 0 mais 6, isto é, o y1, isto é, o y correspondente ao x1 é 6. Se substituirmos o x por menos 4, vamos ter menos 4 mais 6 igual a 2. Portanto, o José poderá ter pensado em dois pares de números. Ou pensou no 0 e 6, ou pensou no menos 4 e 2. Neste caso não existe uma única solução, mas existem dois pares de números que eventualmente o José poderá ter pensado. Graficamente podemos ver então que nos pares x e y de números em que o José pensou, os números y, isto é, este valor aqui à direita, ordenada, corresponde a valores dados pela equação y igual a x mais 6. Ora, y igual a x mais 6 é esta reta a roxo. Significa então que se o número x em que o José pensou é menos 4, o y será 2. Cá está sob a reta y de x mais 6. Se o José pensou no número 0, o y correspondente será o 6. Cá está este ponto de ordenada igual a 6. O José poderá ter pensado em dois pares de números que correspondem a estes dois pontos azuis. Este primeiro ponto aqui da abscissa igual a 0 e ordenada igual a 6, ou este ponto aqui azul de abscissa igual a menos 4 e ordenada igual a 2. Para termos a certeza, podemos testar algebricamente. Sabemos que para x1 igual a 0, y1 igual a 6, para x2 igual a menos 4, y2 igual a 2. Vamos substituir numa fórmula, por exemplo, xy igual a 2x, isto é, o produto dos dois números tem que ser igual ao dobro do menor, que é um dado do enunciado. Substituindo então o x1 por 0 e o y1 por 6, vamos obter 0 vezes 6 é igual a 2 vezes 0. Ora, 0 igual a 0 é uma igualdade, portanto, significa que verifica a equação. Agora, para o outro x, que é x menos 4, vamos obter o y igual a 2. Substituindo na nossa fórmula, temos então menos 4 vezes 2, tem que ser igual a 2 vezes menos 4, ou seja, menos 8 é igual a menos 8, o que verifica também esta equação. O que é que podemos dizer com isto? Podemos então dizer que os números que o José pensou são dois pares, ou o 0 e o 6, ou o menos 4 e o 2. Portanto, confirmamos aqui os resultados. Podemos ver aqui os dois pares de números, menos 4 e 2, 0, 6. Vamos ver finalmente a linha B, isto é, o que é que a Marta disse. A Marta disse que a diferença entre o triplo do quadrado de um número e 75 é 0. Qual é esse número? Imaginemos que a Marta pensou no número x e ela está-nos a dizer aqui que a diferença entre o triplo do quadrado desse número, 3x ao quadrado. O número é x, o quadrado é x ao quadrado, 3 vezes x ao quadrado é o triplo do quadrado do número. Menos 75 é igual a 0. Portanto, isto tudo igual a 0. Temos então dois métodos para resolver. Poderíamos aplicar a forma resolvente. Neste caso, vamos isolar a variável x no primeiro membro. O que é que fica? Fica 3x ao quadrado é igual a mais 75. X ao quadrado é igual a 75 a dividir por 3, ou seja, x ao quadrado é igual a 25, de onde, extraindo a raiz quadrada ambos os membros, temos então x é igual a raiz quadrada de 25, ou seja, aqui falta mais ou menos 5. Aqui faltam mais ou menos. Porque quando extraímos a raiz quadrada a um número, temos duas hipóteses. O número pode ser positivo ou o número pode ser negativo. Porque mais 5 ao quadrado dá 25
e menos 5 ao quadrado também dá 25. Se recorrêssemos à forma resolvente, bastava anotarmos os coeficientes: A igual a 3, B igual a 0, C igual a menos 75. B igual a 0 porquê? Porque não existe o termo em x. Substituindo na forma, iríamos obter na mesma o 5 e o menos 5. Se utilizássemos a lei do anulamento de produto, que é o que nos interessa neste caso, vamos ver entre estes dois termos quais são o fator comum. Um termo tem parte literal e o outro não tem. Havendo um fator comum, terá que ser entre os coeficientes 3 e 75. Vamos calcular o máximo divisor comum entre 3 e 75. Verificamos que é 3. O fator comum é então 3. Pondo 3 em evidência, temos então 3 que multiplica x ao quadrado menos 25. Este 25 como é que se obtém? Dividindo 75 por 3. E este x ao quadrado como é que se obtém? Dividindo 3x ao quadrado por 3, dá x ao quadrado. Temos então 3 que multiplica x ao quadrado menos 25 é igual a 0. Se este produto é igual a 0, significa que os dois fatores são eventualmente iguais a 0, ou um deles. Será então 3 igual a 0, isto é impossível, ou o outro fator, x ao quadrado menos 25 é igual a 0. Temos então, num dos fatores, uma equação de segundo grau. Vamos isolar o x no primeiro membro, fica então x ao quadrado é igual a mais 25, de onde x é igual a quê? Mais ou menos raiz quadrada de 25, ou seja, mais ou menos 5. Foi exatamente aquilo que obtivemos nas metodologias anteriores. Vamos testar os valores de x. Se testarmos o valor x igual a 5 na nossa fórmula, vamos obter uma igualdade verdadeira 0 igual a 0. Se testarmos o valor x igual a menos 5, obtemos do mesmo modo uma igualdade verdadeira 0 igual a 0. O que significa que os dois valores correspondem a valores que satisfazem a nossa equação 3x ao quadrado menos 75 igual a 0. Graficamente podemos verificar então, temos a nossa parábola, os números em que a Marta pensou foi menos 5 e mais 5, que são as abscissas dos pontos de interseção da parábola com eixo x.